homens de bem se fará. Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi os desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Muito bom dia. Bom dia do lado de lá agora. Gente, sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que as nossas mentes possam se acerenar para receber cada palavra que a nossa irmã Isabel vai dizer aqui hoje. Ela vai abordar laços de família, que é a nossa meta de domingo, falar sobre a base familiar, que é a base do universo. Então, teremos hoje nossa irmã Isabel trazendo no Evangelho para a gente. Vamos agradecer. Antes eu gostaria de pedir a quem trouxe celular que pudesse colocar no silencioso ou desligar para que não haja interferência magnética durante a reunião. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, principalmente, como sempre eu digo, ao nosso anjo guardião, que é o que mais trabalha para que a gente chegue aqui. Agradecer a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Agradecer ao irmão Miramês e à Casa de Miramês por esse recanto que nos acolhe. Vamos fazer a nossa prece e logo a prece a gente dá início aos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Com muita alegria que estamos aqui, né? Nesse domingo ensolarado, né? Tá um sol lindo lá fora, né, gente? Dá até mais ânimo na gente, né? E ainda mais para falar de um tema tão importante, né? Os laços de família, né? Não tem quem não esteja envolvido nisso aqui, não é mesmo? E é interessante, né? Porque a gente estuda, fala sobre, né, esse tema, e ainda assim a gente esbarra com tantas limitações, né? É uma arena de grandes desafios. Mas o nosso objetivo aqui, né, é investir na família, né?
investir na busca de conhecimento sobre esse grupo de convívio tão importante para nós, né? Faz parte aí da nossa base mesmo. Eu fiz alguns slides aqui, mas vou seguindo os slides e explicando, né, sobre o que eu quis trazer para nós, né? Bom, Joana Vilas, no livro Constelação Familiar, psicografia de Divaldo Franco, nosso amado Divaldo Franco, que há pouco desencarnou, deixou tantas bênçãos, né? Tanto trabalho edificante nessa terra para nós. Ela diz que a família é a base fundamental pela qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Quando ela fala, né, dessa base, isso nos faz pensar da importância, né, dos laços de família, né, para todo mundo, né, toda a sociedade. E, no entanto, a gente vive, né, na individualidade, mas, no entanto, a gente vive os laços de família assim, na nossa intimidade, e muitas vezes a gente não tem essa consciência, ou talvez uma percepção da grandeza, né, da influência dessa vivência na sociedade. A gente vive, né? Vida que segue, não é assim que o jargão tem, né? A gente vai vivendo e vamos nos atropelando nessas experiências que são tão importantes para a nossa base, para a nossa constituição como ser humano, né? E muitas coisas vão passando, e às vezes quando a gente acorda assim, já teve tantas coisas que a gente podia ter evitado e por falta de reflexão a gente não evitou, né? Então, momentos como esse são momentos da gente trazer essas reflexões para a gente pensar, né? O que está bom, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aprender a fazer diferente, né? Os enfrentamentos conosco mesmos. Não há nada mais difícil do que mudar a gente, mudar hábito. Então, assim, pensar como que a gente vai construir esse edifício que servirá de base para a criação de toda a família, que vai ter um reflexo na sociedade, porque a gente cria os nossos filhos para entregar para o social, né, para a sociedade. O reflexo do que a gente vive na intimidade, né, do nosso lar, com a nossa família, vai ter um reflexo. Né? É isso que eles vão levar em termos de convívio, né, de construção de outros laços. E assim, está tudo muito acelerado, tem muitas mudanças, né? A tecnologia está aí, e aí muda geração para geração. Eu mesma vejo muita diferença hoje no cuidar, né, de uma família, na criação dos filhos, dos costumes, da época que eu vivi. Eu estou com 51 anos. E eu, assim, faço uma força para acompanhar com esse povo de hoje, né? Esses meninos jovens, a internet. Assim, para mim é difícil, e olha que eu estou aí trabalhando, eu tenho contato com tudo e eu fico apanhando.
E é tudo acelerado. Tem hora que eu mesma penso assim, gente, minha cabeça não está dando. Eu não sei se também a idade, eu acho que já está me ajudando a desacelerar. Meu corpo já está me convidando a desacelerar. Mas assim, tá tudo muito rápido. E isso não sou eu que estou falando. Eu escuto outras pessoas falarem. Né, que os meninos jovens já estão assim, com uma postura parecendo que tem mais idade, né? Mais esperto, mais atento, a gente fica assustado. Mas assim, existem, né, valores que são atemporais. Tem coisas que não dá para deixar de preservar, de valorizar. Mesmo com tanta modernidade, né? Igual na vida do trabalho. Ontem mesmo, eu fui no Big Shop comprar um presente. Aí a minha menina falou assim, eu tenho uma menina de 17 anos, 16, tá quase fazendo 17. Eu tô com fome, mamãe. Aí eu falei assim, compra uma empada, que assim que a gente descer lá do estacionamento vai ter um lugar de empada, não tem? Lá onde pega o elevador, compra uma empada pra você aguentar, né? Porque a gente ia comprar, ia chegar em casa, tomar banho pra mim ir nesse aniversário. Aí foi comprar a empada, é na tela que compra, gente. Eu olhei pra menina e falei, nossa, o trabalho da pessoa que atendia a gente, ela falou assim, olha, melhorou demais pra nós, senão a gente ia ter que fazer isso tudo. Aí eu ri e falei assim, piorou pra nós, né? Que não entende como é que mexe aqui. Mas aí a minha menina tava comigo, 16 anos, sabe tudo, né? Tecnologia, e a gente comprou empada. E assim, é isso, né? As mudanças estão aí. Mas precisamos nos ater aos valores que não devem mudar, né? Que são atemporais. Valores que são fundamentais e que não devem deixar de existir, né? Porque esses valores, eles nos traz esse alicerce também para estar construindo os vínculos duradouros, né? Afetuosos, os vínculos que nos sustentam, que nos ajudam a ser mais humanos, né? A desenvolver a fraternidade conforme Jesus nos ensina, né? Então o objetivo aqui vai ser investir nisso. É isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Compreender a enorme importância desse grupo, entender os papéis de cada membro, suas responsabilidades e necessidades. Quando esses papéis são confundidos, surgem ruídos, surgem conflitos. Então, gente, lá no artigo 226, capítulo 7 da Constituição da República, né? Nossa Constituição Federativa do Brasil diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então a gente tem uma lei, né, que protege esse grupo tão importante, né? Não é à toa que tem uma lei. E no entanto, às vezes a gente passa despercebido do valor que tem esse grupo, esse lugar, né? Isso é uma misericórdia enorme de Deus, né? De nos permitir estar dentro de um grupo familiar. É o candinho onde tudo acontece. É lá que começa toda a história. Então, na questão 624, né, do livro dos 614, e tá escrito aqui, gente, é o de óculos, hein? 614, né, na parte terceira, né, no capítulo 1, página 329, lá a lista, né, explica sobre a lei natural, né? Que é a lei divina, a lei de Deus. E diz: única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta.
muito claro, né, gente? É uma lei que rege os laços de família, né? Nos tornamos infelizes quando nos afastamos dessa lei, né? E assim, mesmo sabendo disso, a gente esbarra com muitas limitações, porque nós estamos aqui num processo de evolução, né? A gente tem ainda muita lapidação para fazer, senão nós não estaríamos aqui, a gente seria anjo. Nós estamos longe de ser anjo. Então é muito desafiante mesmo construir esses laços, né, de forma saudável, né, realmente assim, aproveitar dessa oportunidade para nos lapidar, para que a gente possa realmente aprimorar a nossa alma. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, que fala da lei da sociedade, eles falam sobre... Eu não anotei aqui a pergunta, não pus a pergunta toda, que ela é grande. Mas eles falam sobre a questão, gente, dos laços de família ele questiona, né? Serem resultados de costumes sociais e não um efeito dessa lei natural. Então há essa pergunta. Aí a resposta é essa que está aí na tela. Há no homem, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmão. Então estar, né, no grupo da família é a oportunidade que a gente tem de aprender a amar. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que nós vamos aprender a amar o próximo se dentro da família a gente não conseguir amar o nosso irmão consanguíneo, né? Nosso pai, com todas as dificuldades, né, gente? Porque eu não conheço uma família assim que todo mundo é 100%. Sempre vai ter uma dificuldade. Uns mais evoluídos do que os outros, uns, né, com mais limitações do que o outro. E aí Deus, que sabe fazer tudo perfeito, faz os grupinhos, né? A gente tá no lugar que a gente precisa, com quem que a gente precisa. Não é verdade? Então, assim, a família, ela, né, constitui, né, essa lei natural, né? É lei divina. Por isso da importância. Então, gente, como nós temos a necessidade de progredir, né? No Livro dos Espíritos, na questão 775, também dentro aí desses capítulos que lista, né, a lei de sociedade, pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Está lá no livro, gente. Uma recrudescência do egoísmo. Aí eu fui lá no dicionário para entender essa palavra. Difícil, né? Recrudescência. Ou seja, o fortalecimento do egoísmo. Olha que legal, gente. Dentro da família, a gente tem a oportunidade de trabalhar essa mazela que nós trazemos, né? De N experiências aí, porque com certeza a gente está melhor do que a gente já foi, né?
Porque o caminho é só para frente, gente. Se não for para frente, estaciona. Mas para trás não tem jeito. Então, assim, a gente traz os resquícios aí, né? Os resquícios desse egoísmo. A gente batalha isso todo dia. E na família é o lugar pra gente ir cortando essas arestas, né? Lapidando. Que não é fácil. Então, o que acontece? Peraí, deixa eu voltar aqui, gente. O combate ao egoísmo é como se a gente pudesse trabalhar em nós a fraternidade, né? É o contribuir com o outro, né? É olhar para a dor do outro, é nos disponibilizar a ajudar, é estar aqui numa manhã dessa, né? Contribuindo para que esse trabalho aconteça, né? Mantendo essa busca de conhecimento para que a gente melhore com os outros, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa trabalhar em nós essa limitação. E aí, quando a gente fala de família, né, entendendo a família através dos seus papéis, das necessidades e responsabilidades de cada um, né, aí agora entrando um pouco, gente, na questão do funcionamento, o que a gente pode, né, fazer, quais reflexões a gente pode ter para a gente melhorar o nosso convívio familiar. É imprescindível que a gente compreenda os papéis de cada um nesse grupo, porque muito dos problemas que a gente tem do convívio familiar, na construção desses laços, é por causa da mistura de papel. E assim, eu aqui, né, estou falando para vocês, eu li para poder trazer um pouquinho aqui de reflexão sobre isso, mas eu lá no meu dia a dia, na construção dos meus laços de família, eu também passo aperto. Nossa, gente, toda hora eu tenho que respirar fundo e pensar assim, gente, aí tá a tarefa, aí tá a oportunidade. Isso, depois que eu vim, gente, eu tô na doutrina desde 2014. O que me levou para a doutrina foi muito problema nos laços de família, principalmente com o marido. Ei, hoje eu agradeço, eu sento assim, falo, obrigado, meu amor, te amo, homem bom, que fez eu evoluir. Porque se não fosse isso, eu não vinha. Eu não vinha. Aí eu fui, gente, estou agarrada até hoje, porque assim, é um bálsamo, né? Pra mim é, gente. Pra esclarecer esse monte de coisa, me ensinou a aceitar, a ser indulgente, a perdoar, a amar, a olhar através do problema. Eu aprendi a olhar pra ele através do problema, assim. Ele é muito cheio de problema, mas eu olho além, aí eu fico feliz. Aí eu vejo aquele coração bom, aquele homem maravilhoso. Isso ajuda a gente, né? A seguir o caminho. Então, a gente sabe muitas coisas, né, sobre os papéis, mas no entanto a gente sutilmente mistura tudo. E aí vira aquele angu de caroço, né? Então, assim, qual que é o papel da mãe? E é difícil porque a gente que é mãe, a gente é mãe. Olha que tanto de papel que a gente tem. Eu, por exemplo, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Eu sou empregada, né, assim, do lar, que eu cuido da minha casa também, limpo, tal. Eu sou palestrante. Organizar tudo isso é difícil, né? Mas a mãe, qual é o papel da mãe com o filho? Né?
Qual que é o papel? A mãe, ela, por exemplo, com o marido, a mulher, né? Ela é esposa do marido. Ela não precisa ser detetive, né? De ficar fiscalizando o celular. Eu já fiz isso, viu, gente? Hoje eu dou conta. Na hora que eu quero olhar lá, eu vou... Tem coisa que a gente não precisa nem saber. Dói menos. Então, assim, com o filho, quantas vezes a gente quer que o filho, às vezes, cuida de tarefas que ele não dá conta de cuidar ainda, mas que a gente entende que ele precisa fazer aquilo. A gente não olha, às vezes, a condição, né? A gente não olha essa responsabilidade se está de acordo com o que ele dá conta. Muitas vezes, eu mesma, gente, eu fui criada assim, eu sempre ajudei muito a minha mãe. Eu tinha aquela coisa de ter que ajudar, porque eu via que ela não dava conta, mas muito nova, eu lembro que eu subia no banquinho para fazer comida, com 8 anos de idade. Eu não consegui isso com a minha menina. Também a realidade muda, né? Mas então observar os papéis, qual que é o papel do pai, qual que é o papel do filho, de acordo com a idade, com a condição de entendimento, o que que é relativo, o que que dá dentro daquela condição, daquela realidade, né? O que que é possível negociar em relação de papel. Então, assim, estar atento aos papéis nos ajuda a contribuir para uma relação mais saudável, mais fraterna, com mais respeito. Olhar e enxergar o que o outro dá conta, né? Para que a gente não ultrapasse os limites. Isso é importantíssimo. Às vezes a gente exige muito de nós mesmos. Quais as minhas necessidades? Quais as minhas responsabilidades? O que é que me cabe naquele papel de mãe ou de esposa, ou de irmã, ou de filha? E assim, o que é que eu dou conta? Às vezes a gente precisa de ajuda e a gente não fala que precisa de ajuda, a gente começa, você faz isso, você faz aquilo, e começa a exigir demais do outro sem prestar atenção se ele dá conta. Então esses papéis, né, eles são fundamentais para a harmonia da família. Quando a gente consegue enxergar isso, isso ajuda demais, viu, gente? Mas ajuda muito, muito mesmo. Se a gente mistura isso daí, vai acontecer os ruídos. Olha lá, o povo, né? Aí vem as discussões, vem as desavenças, vem o desrespeito, né? Vai vir os conflitos que, na verdade, são adoecimentos ali nessa relação de família e que nos adoece psicologicamente, porque como que a gente vai desenvolver nossa criatividade, ter motivação com a vida, querer, né, melhorar, ter bom ânimo, levantar da cama num domingo desse aqui, animado, nossa, que delícia, que vida boa, né? Com todas as atribuições que a gente já tem fora disso, né? Fora desse tema, dificuldade com dinheiro, dificuldade no trabalho, um chefe difícil, não é? Uma doença, às vezes, que a gente está enfrentando. Aí, se a família está contaminada, fica tudo mais pesado. Não existe nada mais doído do que as arestas na relação familiar, do que a gente lidar com posturas de ingratidão, né? Apesar que há pouco tempo um amigo palestrou sobre isso e ele perguntava para nós assim, o filho tem que ser grato ao que você faz por ele? Aí nós ficamos numa saia justa danada na plateia, porque a gente quer que seja, não é? Eu quero, eu adoro quando eu vejo que meus meninos agradecem todo o esforço que eu tenho, né, por eles assim. Mas eles não têm.
A gente tem que fazer por amor. Olha que difícil, né, gente? A gente está no lugar de doador e eles estão no lugar de recebedor. Muito difícil. Dói demais. Então nós precisamos estar atento aos papéis de cada um, à condição de cada um, às necessidades de cada um. Bert Helling, ele é da terapia sistêmica, ele fala que a constelação familiar visa organizar a dinâmica dos relacionamentos, devolve a cada membro o lugar que lhe cabe, retirando dele o peso assumido indevidamente, seja por ignorância, por conflito, por necessidade de pertencer e agradar. Cada tragédia familiar descansa sobre uma transgressão das leis que regem o sistema. Então, gente, olha para você ver. Ignorância, conflito, necessidade de pertencer e agradar. Nós trazemos tantos traumas, né? Não tem quem não tem um trauma, gente. Não tem como passar nessa vida sem trauma, não. E o trauma é algo muito marcante em nós, porque ele não sai assim igual fumacinha. Muitas vezes aquele sofrimento, a gente tem que passar por aquele sofrimento, né, para ir interpretando aquilo dentro de nós e digerindo aquilo para aquilo deixar de ser uma barreira, mas ele nunca vai sumir, ele vai servir de experiência de vida. Mas quando a gente não tem uma responsabilidade conosco de buscar conhecer a nós mesmos, fica muito difícil, porque a gente vai levar isso para os laços de família. A gente vai reviver. Quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando melhor. Quando eu era jovem, às vezes eu estava brava com a minha mãe, porque ela colocava limite em mim, né? Você tem que chegar no máximo até 10 horas. Você só sai se você deixar os meninos, porque meus irmãos, que eu sou mais velha de 3, você só sai se os meninos estiverem jantado da cozinha da janta. Porque eu sou da época que a gente ia para a porta da rua, ficar com os colegas, brincava na rua, naquela noite de calor. As minha casa era pequenininha, a gente morava no barracão. Não ventilava, então a gente ficava na rua, a gente brincava de fogo assim, ó. Ai, que delícia, não tem mais isso. Meus meninos não têm. Então, assim, eu fui criada com muitos limites. E aí, o que acontece? Eu achava muito. Depois que eu cresci, que eu fui ter a minha família, quantas vezes eu me vi fazendo a mesma coisa? Gente, é sutil, a gente não percebe, a gente repete aquele modelo, porque aquele modelo é um modelo natural, é um modelo que funcionou com você, que é o seu modelo, assim, a gente tem que seguir um modelo, senão a gente fica perdido, né? Então, quantas vezes a minha irmã falava pra mim assim, você tá igual a mãe. Você tá igual a mãe. Eu tive que começar a fazer comida assim. Aí eu brinco com a minha menina, você precisa estar aqui do meu lado pra você aprender a fazer comida. A minha irmã chega e fala assim, ela aprende no YouTube, para com isso. No YouTube tem tudo. Aí eu, meu Deus, que mundo é esse? E a relação? Só uma parte aqui. Infelizmente, você ensinou as suas filhas o que sua mãe te ensinou. Porque o problema nosso hoje em dia, principalmente de famílias, é o diálogo, é o exemplo. Se você aprendeu desse jeito, automaticamente você teve uma educação, você teria que ter passado isso para sua filha. Não sei se você está perguntando, porque aí ela mais ou menos vai seguir. Porque são nos pequenos detalhes que a gente cria a família. Primeira coisa que nós temos que ensinar os filhos, ele arrumar a cama dele. É a primeira coisa. Ali começa o dia. Você entendeu o que eu estou falando? Eu criei os meus filhos, tenho 4. Eu nunca dei um tapa neles. Os mais novos hoje têm 35. Mas se eu olhar para eles, ou para elas,
A minha filha mais velha vai fazer 48 anos. Eu tenho uma de 43 e 2 de 35. Mas é até hoje. Se eu olhar, A gente tem que saber adivinhar o que eu quero. Você entendeu? Não precisa de violência. E é uma benção, né? É uma benção quando a gente vê os filhos crescidos. Só um casinho aqui rapidinho, uma mocinha que se suicidou, ela estava na mesa com os pais dela tomando café e ela saiu sem tirar foto dela. Quando foram no quarto, ela estava desencarnada e tinha um bilhete. Ela deixou, eu só queria conversar. É uma coisa tão de graça, né? E Não é? tão difícil, né? Porque muitas vezes a gente traz os resquícios também, né? De não ter passado por essa experiência. É muito importante a gente olhar para nós, gente. Eu sou psicóloga e eu Porque falo hoje isso deixar a muito. educação pro celular, né? Infelizmente. Deixar a Hoje está educação pro assim, celular. isso é uma queixa geral, né? A questão do mundo online aí. Mas eu falo muito assim com as pessoas que eu atendo, principalmente os pais, falar a importância da gente se cuidar, da gente se perceber, né? Essa busca de autoconhecimento para a gente não repetir os nossos traumas. Que a gente repete, gente, sutilmente. Então, assim, fica aí esse convite, né? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, né? Psicografia do Divaldo, ela fala: na convivência com o próximo, o ser humano lima as arestas interiores e ajusta-se ao grupo, aprendendo que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento moral. O crescimento é conquista geral. O fracasso é desastre coletivo. Porque se, né, esse grupo vai ter um reflexo na sociedade, é ruim para todo mundo. Mas mais um convite aí, né, de pensar na importância do cultivo, né, do cuidado, né, com a construção dos laços. E é interessante porque a gente, às vezes, muitos de nós, a gente tem assim uma postura assim maravilhosa fora do lar. A gente tem o invernizado, né? É as máscaras que a gente coloca, que a gente não mostra. A gente é de verdade o que a gente é. O que a gente é, o que a gente sente. É dentro de casa, na intimidade, gente. Ali não tem máscara. Então é ali o lugar da gente repensar em nós e no outro, no que está sendo construído ali. Então fica aí esse convite. A pirâmide Maslow, né, é uma teoria psicológica que ela tá partida aqui, gente, eu não sei como é que faz. Ele traz, né, essa questão assim, das necessidades que a gente tem que estar atento, né? Começa no mais fácil e vai para o mais difícil, né? Então, ele fala, por exemplo, né, da fisiologia, a questão da saúde, né? A gente cuidar da saúde, ter um ambiente que vai contribuir para a nossa saúde, né? Comida, os ingredientes necessários para que a gente possa ir desenvolvendo, né, esse corpo físico, né, o sono, para ter esse equilíbrio, né, essa homeostase. Então, assim, cuidar disso como uma necessidade. Depois a gente vai para a questão da segurança, né?
ter um ambiente seguro, né? Ter uma família, estar num grupo de família, né? Ter um lugar, uma referência de um lugar que é nosso, onde a gente vai ali, né? Igual a gente tem a morada da alma, que é o nosso corpo, a gente tem a morada desse corpo, que é o nosso lar, né? O cuidado desse lugar. E aí a gente vai ficando mais assim, sutil, assim, mas eu nem falo difícil, mas vai agravando, né? Vai nos exigindo um pouco mais, né? De raciocínio, de olhar, né? A questão das relações que a gente vai construir já estendendo um pouco, né? Além da família, os amigos que a gente vai ter, como que a gente vai construir essas amizades, sentir que a gente é bem-quisto, né? Na busca dos relacionamentos, né? Como que nós vamos buscar nos nossos parceiros, assim, o que que a gente necessita, compreender o que o outro tem para nós, o que vai encaixar aí, se está de acordo, se não está, né? Com as nossas necessidades, que às vezes a gente apaixona assim pela pessoa, mas a gente não pensa o que a gente necessita. E se ele dá conta, se ele tem condições de oferecer aquilo, né? A estima, né? A gente se gostar do que a gente vê. Como é que você vai ter uma boa autoestima se você não gosta do que você vê? Então, a gente gostar da gente ajuda a gente acreditar no nosso potencial, enxergar os nossos potenciais que todos nós temos, né? E aí vai subindo, né, gente? A realização pessoal, né? Aquilo que foi construído nessa base em termos de valores moral, né? Para que a gente tenha essa espontaneidade de ser o que a gente é e poder apresentar isso para o mundo, trazer para o mundo alguma coisa de valor, ser produtivo, né? Ter flexibilidade na relação com o outro, com o diferente. Olhar através dos problemas, né? A gente lidar com o problema, saber lidar com o problema, falar dessas coisas que nos incomodam, saber falar um não com segurança. Então, assim, isso, né, depende de todo esse cuidado, assim, dessas necessidades. No Livro dos Espíritos, questão 582, lá no capítulo 11, Lei da Justiça, de Amor e Caridade, eles perguntam, pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação, isso é verdade, é uma missão. Deus colocou o filho como tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilita a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, assim, é uma missão nossa, né? No lugar de pai, tá preparando essa pessoa para que ela receba, para que esse ser esteja propício a receber as impressões dessa caminhada que já está meio que traçada, porque todos nós já vimos para cá com uma programação estabelecida, né? Mesmo tendo um livre-arbítrio, gente. E então, olha a importância, né, de um pai, de uma mãe, assim, de estar meio que protegendo esse início aí dessa caminhada, desse espírito que veio para evoluir. É muita responsabilidade, né? E fazer isso sem a gente cuidar da gente também, para a gente estar preparado para isso, é mais difícil, né? Fazer isso sem a gente ter clareza da nossa responsabilidade, da necessidade que aquilo nos exige, da nossa condição física, emocional, né, psicológica, fica tudo mais difícil. E aí lá em Mateus 19, né,
vai falar da importância do honrar vosso pai e vossa mãe, né? Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. A gratidão aí, gente, a gratidão tá aí, né? Gritando, e a gente não pode nem exigir. A gente não pode exigir. E é interessante, gente, porque o filho, né, ele também, aquele filho que tem, aquele pai que às vezes tem muita limitação, também não cabe a ele, né, cobrar desse pai, porque talvez ele mereça. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Será que está invertido aí? Às vezes esse filho hoje está no lugar de filho, mas foi um pai negligente lá atrás. Eu acho que esse convite é muito importante a gente estar atento assim. É nesse lugar da construção dos laços de família que a gente tem a oportunidade, né, de estar resgatando dívidas aí que a gente traz, e no entanto a gente nem lembra, por misericórdia de Deus, né? Porque eu não acho que vai ajudar também. Não iria ajudar, acho que ia perturbar muito. Mas a gente não sabe o que aconteceu, mas nós sabemos que a lei de Deus é lei de justiça, de amor, de caridade. E que não tem nada errado. Então, quando, né, a gente se depara com essa situação da ingratidão, né, de um filho difícil, né, daquele filho assim que não compreende, né, todo o esforço, todo o amor, toda a dedicação às vezes que o pai tem para com ele, principalmente na imaturidade, gente. Quem tem adolescente aí tem trazido muitas queixas nesse sentido, né? Os jovens estão, assim, não é a maioria, a gente não pode, assim, falar no geral, né? Mas tem muitas dificuldades nessa área, até pela geração, assim, né? A forma como a gente tem conduzido as coisas em relação à criação dos filhos. Então, às vezes os pais chegam nessa fase, eles ficam meio que na dúvida, assim, se estão errando, se estão acertando, como lidar com aquilo. Os filhos estão, né, muito exigentes às vezes, uma falta de perdão, de compreensão, e aí está a tarefa, né? Por isso a importância da gente, quanto pai, saber lidar com isso, né? Então, assim, a questão no livro dos Espíritos, tem uma questão 585 que fala: são responsáveis os pais, eles perguntam, pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que foram dispensados a ele. Aí a resposta dos Espíritos: não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Isso dá um alívio, né? Porque muitos de nós pais trazem a culpa, que é um sentimento muito difícil, de que os meninos foram desencaminhados por negligência da gente. Existe, né, gente? Mas não necessariamente. Às vezes o pai faz de tudo e o filho escolhe seguir um caminho que não vai ser promissor, né? Então, Emmanuel pontua no livro da Esperança, item 38, credores. Há o nome, credores, gente. Todos os filhos são joias de luz, uns companheiros e apoiadores, e outros credores alcançados
avançando-te na vida. E aí, gente, aqui nesse livro, ele traz uma história que eu até dei uma pincelada nela, que ela é grande, mas eu vou ler para vocês. Fala assim. Emmanuel começa falando, né? Como se dá o transcorrer da relação pais e filhos? Explica, aí ele vai explicando que no começo, quando te vejas diante dos filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedir o resgate de velhas contas. Buscamos auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso lhe custe todos os sacrifícios. No momento em que a consciência te afirme que tudo foi realizado para enriquecê-los de educação, trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Então, quando a gente olha com esse olhar, gente, que às vezes aquele filho difícil é um credor do passado, a gente começa a ter mais paciência. A gente olha, obrigado Deus por me dar a oportunidade de resolver mais essa. E aí, gente, é aprender a olhar com amor, é respirar fundo na hora de uma... Sabe aquelas respostas atravessadas que a gente recebe? Aquela postura bem ingrata, né? Aquela falta de respeito, aquela falta de amor, de sensibilidade que a gente às vezes vê, né? Naquele que foi o nosso príncipe, o nosso anjinho, que não é anjinho coisa nenhuma, viu, gente? Nem príncipe. Foi aos nossos olhos no corpo físico. E na hora que a gente vê isso, a gente respira fundo e pensa, aí está a tarefa. É a oportunidade da gente lapidar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, enfrentar a nossa dor, desenvolver humildade, perdão. E aí a gente cresce para viver na fraternidade. Mas quando a gente cede a raiva, e aí você quer julgar o menino pela janela, não é assim, gente? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estacionando na dor, né? na vingança, no orgulho. É muito difícil, gente. Eu passo as minhas dificuldades. Às vezes vocês aí não têm essa dificuldade, mas eu, misericórdia, eu já tenho um de 27 e um que vai fazer 17. Gente, eu olho para meus meninos e falo assim, como é que eu dei conta até hoje? Graças a Deus, obrigada. E ainda passo dificuldade. Que agora é outra fase, né? Eles agora têm um monte de argumento. O de 27 nem mora comigo. Aí quando me dá aquela vontade assim, de ligar e saber o que ele está fazendo, onde que ele está indo, aí eu penso, gente, ele já tem 27 anos. Olha como é que eu fico. Há uma dificuldade que a gente tem de cortar, a gente quer o controle. Essa é a verdade, a gente quer controlar. Então, gente, 5 pilares da relação pais e filhos. O Senhor até comentou a importância do diálogo. Amor incondicional, gente. Incondicional, independente de ser o que é. Mas amar, porque é o nosso irmão aos olhos de Deus. Está ali para cumprir algo conosco. Né? Nos exige responsabilidade, está nos ajudando a melhorar, a olhar além do problema. Compromisso, aquilo tem que fazer parte da sua vida, tem que estar na sua agenda. A gente tem aprendido isso, né?
Tem que pôr a família na agenda. Momentos de família. Criar memórias. Isso é muito importante, porque a gente vive numa vida tão frenética que às vezes a gente quer descansar, né? Ao invés de ficar com a família. Eu sou muito de reunir, assim, até gosto, mas dá um trabalho. No ano novo foi muita gente para minha casa, sabe? Uns amigos da minha irmã. Tava ótimo, foi lindo, maravilhoso, mas no outro dia isso aqui em mim tava tudo duro, porque eu fico tensa, eu quero organizar, toda hora assim fazer um café, não é assim? Quando tem gente na casa da gente, não descansa. Mas eu fiquei feliz, cansada, cheia de nódulo no pescoço, mas feliz, porque os meus meninos gostam, e a gente tirou foto, e a gente comemorou o ano novo. Eu falei, gente, que delícia, agora só daqui um ano. Tá bem, imagina se fosse toda semana. Ai. A família é a primeira nutridora das nossas necessidades emocionais básicas. Quais são elas? Vínculo seguro, apego seguro. A forma que a gente vive o apego lá nos primórdios do nosso desenvolvimento vai refletir na nossa vida toda. Esse vínculo que a gente constrói de apego com as nossas figuras de representação pai e mãe, a gente vai repetir isso nas nossas relações de amizade, de relacionamento íntimo, no trabalho, em tudo. A validação emocional, validar, gente, os sentimentos. Como é difícil. Eu tô saindo fora toda hora, mas vocês estão me ouvindo. Validar os sentimentos, tanto nosso quanto do outro. Né? Acolher a raiva, acolher a angústia, a tristeza, a alegria também. É muito importante validar, isso dá um empoderamento da gente se sentir visto pelo outro. Autonomia e competência, né? Dar autonomia para que o sujeito se desenvolva as suas competências. Aquele menino muito protegido, gente, ele vai ter isso prejudicado. E a gente protege demais os príncipes e as princesinhas, que não é príncipe nem princesa, lembra disso, gente. A gente vai ver se é príncipe mesmo depois da adolescência pra lá. Limites realistas. Tem um rabino que uma vez eu vi uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, no lar tem que ter liberdade e segurança. Se tiver só segurança, vira prisão. Se tiver liberdade, só vira auê, né? Tem que ter os dois. Na verdade, quando você tem o filho, você tem que fazer igual a gente vai soltar pipa. Alguém já soltou pipa? A gente não vai soltando a corda e ela vai subindo, porque a gente quer que ela fique assim, bonita no céu. Mas o anzol aqui, ó, tem que dar linha. Mas com o anzol é o limite. E a liberdade de ser, né, o que é. É importantíssimo atender a essas necessidades emocionais para que a gente desenvolva integridade, que a gente tenha uma autoestima, né? Que a gente possa ter segurança de ser quem a gente é. Então, gente, né, Napoleão Hill traz essa frase que eu acho tão linda. Quando a gente semeia uma ação, a gente vai colher um bom hábito, uma ação edificante, uma ação baseada, né, na justiça, no amor, na caridade. Isso vai desenvolver bons hábitos. Nós vamos levar isso para a sociedade, a gente vai viver isso lá fora. Quando a gente semeia um hábito, a gente colherá um caráter. Hábito tem que ter perseverança, persistência. Dá trabalho, né, gente? Quando a gente semeia um caráter, a gente colherá um destino. Aí a gente vê fluir. A gente vê que a gente traz para o mundo alguma coisa significativa. E isso nos empodera, nos traz uma felicidade, gente, que ninguém tira de você.
Gente, faltam 2 minutinhos. É mais ou menos isso, né, que eu pensei em trazer. É tanta coisa interessante. Eu escrevo muito, eu gosto muito desse tema. Mas eu espero ter contribuído para ter colocado essa sementinha dessa reflexão do tanto que esse lugar é importante, do tanto que a gente precisa dar atenção para como a gente está construindo os nossos laços de família, mesmo nós que já criamos, os meninos já estão grandes, mas que a gente possa aconselhar alguém que está começando de uma forma diferente, às vezes usar até o nosso exemplo, né, gente? Eu uso muito meu exemplo para mostrar assim o que não deu certo, que às vezes isso ajuda o olhar do outro, né, a olhar para as nossas crianças de uma forma diferente, né, observando essas necessidades que elas têm, essa condição onde elas estão de entendimento do que elas necessitam, né? Estar mais atento a essas necessidades emocionais que às vezes a gente é tão atropelado nisso, né? Nessa vida frenética, como se isso não tivesse importância, né? Então que a gente possa nessa manhã, nesse trabalho, levar um pouquinho, né, dessa reflexão dentro de nós e poder trabalhar as nossas relações, trazer amor, trazer um olhar mais caridoso, né? Na hora da dificuldade pensar, aí está a tarefa. O que Deus quer de mim aqui? Como que isso pode melhorar, me melhorar como pessoa? Né? O que essa pessoa está querendo dizer com esse ataque de ira, com essa rebeldia? Isso é olhar as necessidades, é olhar além do problema. Né? Eu estou no caminho, gente. Eu estou me trabalhando, mesmo com meus meninos grandes. Não é fácil, não. Tem hora que eles falam: opa, você está descendo o salto, hein, mãe? Aí eu, nossa, é mesmo. Aí passa um tempo, às vezes na hora eu não dou conta, mas depois de um tempinho eu volto lá e falo: desculpa, exagerei mesmo. Mas também, né? Eu tenho limites, eu sou humana. E aí a gente vai criando um diálogo para falar daquilo, para falar que a gente também não é perfeito, que a gente está evoluindo, né? E assim a gente segue, com amor no coração, né? Muito obrigada. E é isso, gente. Bom dia a todos e todas. Nossos agradecimentos aqui, né, a Isabel Cristina, que nos trouxe um tema, né, tão importante, necessário. Nossa própria vida, né? Tudo começa no lar. E nós temos a campanha da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Então, esses temas nos convidam, né, a refletir, né, e a conhecer tudo isso que a doutrina nos traz, à luz do Evangelho. Então, nós convidamos vocês, pais, também tios, né, somos todos educadores, e essa educação ela começa no lar, uma oportunidade da família a trazer as crianças, né, jovens para a evangelização. Nós estamos aqui sendo evangelizados no salão, não é mesmo? Nas nossas palestras, né? Mas é preciso, quanto antes, começar com as crianças, porque todos nós somos espíritos imortais, né? E daí a gente também tem a evangelização no ventre, preparando o espírito para esse processo, né? De estar em família, reencarnatório. Além da evangelização, olha quantos recursos que a casa nos oferece, né? Para esses desafios que nós encontramos, a nossa sustentação no lar com o culto do Evangelho. Então, aqui na casa também nós temos orientações para aqueles que ainda não fazem o culto. Nós temos a biblioteca, que tem um acervo enorme de livros usados, né? Para empréstimos, para venda, livros novos, para nos ajudar, né? Nesse processo de autoeducação para fortalecer os laços de família, tá bom? E aí temos o atendimento fraterno também, porque Isabel trouxe que todos nós temos nossos desafios e todos nós estamos doentes. Jesus veio para os enfermos, então que a gente possa também
aceitar ajuda. E a Casa Espírita, ela nos oferece essa ajuda. Temos o atendimento fraterno, segunda, quarta e aos domingos, é só chegar na recepção e dar o nome. E temos orientação espiritual também nas quartas-feiras, a partir das 19 horas, tá bom? E aí o trabalho nos burila, né? E nos transforma. Um convite para a tarefa espírita aqui na nossa casa. Inclusive hoje aqui aproveitando para fazer o convite para quem quiser colaborar, né? Precisamos de jovens aí. Isabel falou da tecnologia, né? Nós precisamos apropriar e divulgar a doutrina espírita, que é a maior caridade que nós podemos fazer. Então, nossa comunicação social, nós precisamos de trabalhadores para nos ajudar a divulgação, trabalho com a mídia, né? A produção das artes gráficas, os vídeos, aqueles que interessarem podem nos procurar para a gente conversar, tá bom? Então, vamos caminhando aí, né, para o encerramento do nosso encontro. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que nos oportunizou a bendita oportunidade de estar em família, oportunidade de reconciliação conosco mesmo e com este que é o nosso próximo, mais próximo. Agradecemos por todas as bênçãos, pelas oportunidades que essa casa nos traz, por todos aqueles que estão instrumento do nosso próprio aperfeiçoamento. E com o amor que trazemos em nós, que Jesus nos ensinou, nos convidando a brilhar a nossa luz, nós possamos ser instrumentos, ó Pai, do Teu amor, onde quer que sejamos. E neste momento, aproveitamos para irradiar o nosso melhor, as vibrações de paz, de confiança, a todos aqueles que neste momento encontram sedentos, se sentindo desamparados, sem esperança, pela paz do mundo, pelos nossos dirigentes, pelo nosso país. Nós vos rogamos, ó Pai, que possamos seguir no Teu amor, no esforço diário de vivenciar o Evangelho. Que assim seja.